Olá, galerinha. Bom dia, bom dia. Mandei um material para vocês de estudo e vou explicar aqui mais ou menos um pouco o conteúdo do material, né? A atividade é assim, ó, é sobre regra de três simples e composta. Regra de três simples e composta nada mais é do que uma metodologia, né? Uma forma de se resolver diversos tipos de problemas matemáticos, né? A regra de três simples ela funciona, né? Ela na verdade o problema vai trazer uma relação entre duas grandezas. E aí a gente lembra lá atrás quando eu falei com vocês sobre razão e proporção, que eu defini o que era uma grandeza diretamente proporcional e o que era, ou melhor, o que eram grandezas diretamente proporcionais e o que eram grandezas inversamente proporcionais. Está no caderno de vocês. Mas a grosso modo, a gente diz que duas grandezas é diretamente proporcionais quando, à medida que eu aumento uma, a outra também aumenta na mesma proporção. À medida que eu diminuo uma, a outra também diminui na mesma proporção. Isso, quando acontece, a gente diz que elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando você tem duas grandezas e, à medida que eu aumento uma, o valor da outra diminui, ou se eu diminuir uma, o valor da outra aumenta, a gente tem, a gente diz que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, certo? Mas vocês podem pesquisar e ficar mais, procurar mais informações sobre isso que vocês vão entender melhor. Bom, aí o que acontece? Para você resolver regra de três simples, você vai partir primeiro da montagem de uma tabela, né? Com duas colunas, no caso de regra de três simples. Como é que a gente monta essas colunas? Primeiro, você vai ler o problema, né? Vai tentar entender. Veja o exemplo. Para fazer um bolo de limão, utiliza-se 250 ml de suco da fruta, né? Do limão. Porém, foi feita uma encomenda de 6 bolos. Qual o volume em ml de suco de limão necessário? Então, repare, você vai montar colunas com as grandezas, né, ao qual o problema se refere. Nesse caso, ó, ela faz referência a um bolo. Então, tá aqui, ó, um bolo será a primeira coluna e suco em ml será a segunda coluna. O que você faz? Você vai colocar então os valores correspondentes a cada uma delas, seguindo a ordem do problema. Para fazer um bolo de limão, bolo, tá aqui o valor 1. Utiliza-se 250 ml de suco de limão. Tá aqui 250 ml. Aí você segue. Porém, foi feita uma encomenda com 6 bolos. Bolos, ó, no lugar referência a bolo, tá aqui o valor 6 bolos. Qual o volume em ml de suco de limão necessário? Ou seja, é o que o problema está pedindo, o valor de X. Então, basicamente a regra de três simples vai ser dessa forma. Ele vai te dar duas grandezas, cada grandeza com dois valores, né? E entre esses quatro valores, né, duas aqui, vai existir um valor desconhecido. E o problema basicamente vai pedir para você encontrar esse valor. Isso é regra de três simples, certo? Então, como é que eu faço? O primeiro passo foi dado. Ó. A gente montou uma tabela, né, com colunas que se refere às grandezas. E aí, nesse caso, você vai analisar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É o que nós vamos fazer. Repare, se eu tenho um bolo e eu quero fazer 6, ou seja, eu aumento a quantidade de bolo, eu vou precisar também de quê? De uma maior quantidade de suco de limão. Com isso eu percebo o seguinte, se eu aumento a quantidade de bolo, eu também aumento a quantidade de suco. Com isso eu posso afirmar que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, certo? Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado, multiplicar em cruz, lembra? Nós já fizemos diversos exercícios que eu costumo falar que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por quê? Porque depois que você concluiu que se trata de uma grandeza diretamente proporcional,
proporcionais, você vai montar essas duas frações, ó, 1 sobre 6 igual a 250 sobre x, entendeu? Basicamente, seria isso aqui, ó. Da tabela você sai em... você sai para uma fração. No caso, ficaria 1 sobre 6 igual aqui a 250 sobre x. Tá aí. Então, é isso. Você sempre vai sair daqui, ó, para isso aqui, ó. Entendeu? Então, quando você chega nesse ponto aqui, aí o que você vai fazer? Aí você vai multiplicar cruzado, como eu falei, ó. 1 vezes x, tá aqui, ó. 1 vezes x, eu coloquei só x porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, fica simplesmente x. E 6 vezes 250, tá aqui. 6 vezes 250 ou 250 vezes 6. Ah, professor, se eu colocasse o x do outro lado e o 250 vezes 6 desse lado aqui, tinha algum problema? Não, daria a mesma coisa. Isso aqui é padrão. Então, quando você faz as contas, a gente descobre o quê? Que o valor de x procurado é 1.500 ml. Ou seja, essa é a quantidade de sucos necessária para você fazer 6 bolos, certo? Vamos ver o outro exemplo aqui. Certo? Diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, você vai simplesmente multiplicar cruzado. Exemplo 2. O carro com velocidade de 120 km por hora percorre um trajeto em 2 horas. Se a velocidade for reduzida para 70 km por hora, em quanto tempo o veículo fará o mesmo percurso? Bom, de novo, você vai montar a tabela, né, com as colunas. Aí você vem no problema e identifica, ó, tá aqui a primeira grandeza, velocidade, coloquei aqui. A segunda grandeza, horas, tempo, né, coloquei aqui do lado, o tempo está em horas. E aí coloca os valores, velocidade 120 está para 2 horas, está aqui. Aí em seguida você vai continuar com o problema. Se a velocidade for reduzida para 70 km por hora, então 70 aqui embaixo, velocidade, em quanto tempo o veículo fará o mesmo percurso? Está aqui o que ele está procurando, o x. Em quanto tempo, ou seja, quantas horas esse veículo fará esse percurso? Então, está montada a tabela, você vai fazer o que? Analisar e verificar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aí você faz a análise. Bom, se eu estou fazendo um percurso, né, um determinado percurso lá, y, com 120 km por hora, e eu faço esse percurso em 2 horas, se eu, ao invés de 120, eu diminuir a velocidade para 70 km por hora, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai aumentar. Por quê? Se eu diminuo a velocidade, significa o quê? Que eu vou estar mais lento. Se eu estou mais lento, com isso eu vou demorar um tempo maior para fazer esse percurso, aquele mesmo percurso y, como me referi. Então, se eu diminuo a velocidade, o tempo vai aumentar, entendeu? Na mesma proporção. É um exemplo clássico, ó. Se eu saio daqui para ir para o Salobrinho, e aí eu vou com 80 km por hora, e eu faço esse percurso em 20 minutos. Então, se de repente um dia chuvoso eu vou com 40 km por hora, o que vai acontecer? O tempo vai aumentar. Eu vou chegar lá em 40 minutos, ou seja, eu vou dobrar, porque eu diminuí pela metade, porque são grandezas inversamente proporcionais. E aí você tem que lembrar que são proporcionais, certo? Então, o que você fez? Você analisou e descobriu que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que você vai fazer? Você vai inverter, ó, você vai inverter uma das razões, ou essa aqui, ó, você vai inverter, ok? Depois que você inverter, ó, aqui embaixo, eu optei por inverter essa aqui, ó, 70 sobre 20, mas se você quiser inverter 2 sobre x, colocar 2 sobre x e colocar, ao invés de 2 sobre x sobre 2, e não mexer, ficar 120 sobre 70, você vai verificar que vai dar o mesmo resultado. Ou seja, se você inverter essa ao invés dessa aqui, fácil para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, eu fiz a inversão dessa aqui, então ficou 70 sobre 120, 2 sobre x. Aí, aquela mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Isso aqui vai dar uma fração,
70 sobre 120 igual a 2 sobre x. Aí o que você vai fazer? Vai multiplicar cruzado, 70 vezes x, tá vendo? Já está aqui, ó. É igual a 120 vezes 2. Tá aqui, ó, 120 vezes 2. Multiplicando cruzado, ó, o sinal de igual. Aí o que você faz é resolve a equação. Pega esse 70x, depois que resolver essa multiplicação aqui, né? Que deu 240, você pega esse 70 e passa para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. E aí você divide 240 dividido por 70, que será o valor de x. Nesse caso deu 3,4 horas. Observe que, não confunda, isso aqui não é 3 horas e 40 minutos não, é 3,4 horas, certo? Que às vezes a gente confunde muito, e as questões às vezes colocam lá 3 minutos e 40 minutos, e aí você vai e erra a questão. Então a opção certa seria 3,4 horas, ok? Então, basicamente o resumo para se resolver a regra de 3 simples é: organize as grandezas de mesma categoria em colunas, analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se for diretamente proporcionais, você não mexe, basta multiplicar cruzado. Se for inversamente proporcional, você vai inverter uma das grandezas e depois então multiplicar de forma cruzada. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Porque, gente, é uma informação importante também, ó. Quando eu falo de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, eu estou falando o seguinte, que o produto dessas grandezas, elas são sempre uma constante, são sempre iguais. Por isso que a gente iguala aqui, ó. Por isso que existe essa igualdade. O produto de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais é sempre uma constante. Bom, o que pode acontecer em algumas questões que envolvem regra de 3 simples é muito difícil cobrar, principalmente no Enem. Mas o que pode acontecer é eles mexerem nas unidades de medidas, ou seja, eles trocarem algumas unidades de medidas para verificar se você está atento ao enunciado. Por exemplo, aqui em cima ele poderia, ao invés de colocar quilômetros por hora aqui, ó, ele poderia colocar metros por segundo. E aí você teria uma informação em quilômetros por hora e a outra em metros por segundo. Então você teria que converter. Você não poderia trabalhar com 70 metros por segundo e 120 km por hora. Entendeu? Aí você teria que converter. A mesma coisa se aqui tivesse em horas, né? Não tivesse em minutos e ele pedisse o valor em horas. Você também teria que converter. Então, regra de 3 simples é só ficar atento a essas unidades de medida, que às vezes é cobrado, que vocês não vão ter dificuldade. Bom, aqui tem as questões, 4 questões somente com regra de 3 simples, para vocês praticarem. E em seguida, a regra de 3 composta. A regra de 3 composta, ela vai relacionar, ao invés de duas grandezas, como a regra de 3 simples, ela vai relacionar 3 ou mais grandezas. Entendeu? E aí vai variar. Essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos por exemplo. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças de roupa, com 8 costureiras, certo? Se diminuir para 6 o número de costureiras, quantos dias levarão para a produção de 300 peças? Ok? Então, o processo idêntico, só vai ser um pouco mais longo, mas é idêntico à regra de 3 simples. Você vai montar a sua tabela, baseado nas informações aqui, né? As suas colunas direitinho na tabela. E aí você primeiro verifique quais são as grandezas. As grandezas são dias, tá aqui, 4 dias, já coloquei. A outra grandeza é peças, tá aqui, já coloquei. E a terceira grandeza é costureiras, tá aqui. Então, esse problema existe 3 grandezas diferentes da regra 5, que só foram 2. E aí você vai pôr as informações. Dias 4, 160 peças e 8 costureiras. Aí um detalhe, na maioria das vezes a regra de 3 composta não vem na ordem. Depois do ponto simples, né? As informações não vêm na ordem. Então fiquem atentos para você não achar que o primeiro valor que ele vai me dar é referente a dias. Não, aí você vai ter que ter bastante atenção na interpretação do problema, para você
colocar os valores que ele vai dar nos locais certos aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá. Se diminuir para 6 o número de costureiras, ó, tá vendo? Então, esse 6 aqui, ó, é na grandeza costureiras, tá? Aqui, já coloquei aqui embaixo. Trabalhando, quantos dias, ó a pergunta, quantos dias? Então, eu já sei que o que eu vou procurar é uma quantidade de dias. Então, é o meu X, tá aqui embaixo. Para a produção de 300 peças. Então, 300 peças. Então, eu coloquei aqui embaixo. Tá aí. Você descobriu que o que está procurando no trabalho é a quantidade de dias, é o X, o valor desconhecido, e sua tabela já foi montada. Aí o segundo passo que você vai fazer, você vai analisar as grandezas com detalhe. Você vai analisar todas as grandezas, aqui só tem duas, ó. Todas as grandezas com a grandeza que possui o valor desconhecido. Entendeu? Nesse caso só existe uma, poderia ter outra, uma quarta, mais um outro valor aqui. Aí você faria de 2 em 2, como nós vamos fazer agora. Primeiro a gente vai analisar essa grandeza aqui, peças, com a grandeza dia, do tempo, né? E aí a gente vai verificar se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então veja bem, ó, se eu em 4 dias eu faço 160 peças, se eu querer produzir uma quantidade maior de peças, eu vou precisar de quê? De uma quantidade maior de dias. Então, se eu aumento a quantidade de peças, eu aumento também a quantidade de dias. Logo, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando for diretamente proporcional, permanece como está. Ou seja, você não vai inverter, não vai mexer com nada. Ele vai continuar do jeito que está lá quando você for montar a equaçãozinha do problema, tá certo? Aí agora a gente vai analisar a outra grandeza, costureiras com dias. Então a gente percebe o seguinte, ó, em 4 dias trabalhavam, né, 8 costureiras. Aí eu quero saber o seguinte, bom, se eu diminuir a quantidade de costureira, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque se eu estou fazendo um determinado serviço e eu trabalho com 8 costureiras, se eu diminuir a quantidade de pessoas trabalhando, o que vai acontecer? Aquele tempo que eu faria com 8 costureiras vai aumentar, porque agora ao invés de 8 eu tenho 6. Eu diminuo a mão de trabalho, eu diminuo os trabalhadores. Se eu diminuir os trabalhadores, eu vou diminuir o trabalho. Com isso, eu vou aumentar a quantidade de dias, certo? Se eu diminuo a quantidade de pessoas que estão trabalhando para fazer um determinado serviço, é claro que aquele serviço vai demorar um pouco mais do que antes. Então, se eu fazia o serviço com 8 costureiras em 4 dias, agora com 6 eu vou fazer uma quantidade menor. Então, diminuo aqui, ou melhor, aumento aqui, vou diminuir aqui. Diminuir a quantidade de costureira, vou precisar de uma quantidade de dias maior. Então, mais dias aqui, menos costureiras aqui. Ou seja, inversamente proporcionais. Eu diminuí aqui e eu já sei que aqui vai ter que ser maior, certo? Quando for inversamente proporcionais, quando forem grandezas inversamente proporcionais, você vai inverter. Inverter. Então, repare, repetindo aqui a tabela. Ó, 4 sobre x, repetir, e aqui eu fiz a inversão já. Ó. No lugar do 8 eu coloquei o 6, no lugar do 6 eu coloquei o 8. Poderia, professor, ter feito o x, inverter aqui? Poderia, também daria correto. Aqui você não pode mexer aqui, mas entre essas duas você poderia fazer. Certo? Então, eu inverti aqui, ó. E aí o que eu vou fazer agora? Isso aqui vai ficar igual. 4 sobre x igual a 160 sobre 300 vezes 6 sobre 8. Entendeu? Então, aqui é um detalhe. Você tem que ficar bem atento. Por quê? Porque aqui você vai ter uma multiplicação de um lado e uma igualdade do outro. E sempre você vai isolar a grandeza que tem o valor desconhecido. Então seria basicamente, deixa eu fazer aqui rapidinho esse exemplo, ficaria basicamente assim, ó. 4 e aqui embaixo x, aí o igual tá aqui, ó. Eu tô fazendo tudo aqui porque o meu notebook, o teclado quebrou, então tá meio complicado. Então vai ficar igual, aí
Tá vendo a igualdade aqui? Aí vai ficar igual a 160 sobre 300 sobre 300, certo? E aí é o detalhe, ó. Aqui será uma multiplicação, ó. Será uma multiplicação. Será uma multiplicação por quem? Por 106, né? 6 sobre 8, que eu já fiz a inversão. 6 sobre 8, entendeu? Então, é dessa forma que você vai fazer. Depois que você fez o processo de reconhecimento das grandezas, né? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, fez as inversões necessárias, né? Se forem necessárias. Aí você monta a expressão assim. Aqui embaixo, porque no computador era mais fácil para mim fazer assim, a barra. Então tá aqui, ó, mas é a mesma coisa. 4 sobre x igual 160 sobre 300 vezes 6 sobre 8. Entendeu? Então, observe que as outras grandezas elas vão serem multiplicadas. E aí o detalhe, ó, aqui você vai repetir o 4 sobre x. E aqui você não pode multiplicar em x, em cruzada não, porque senão você erra feio, viu? Preste atenção. Aqui é multiplicação de fração, então é em cima, numerador por numerador, denominador por denominador. Aqui os alunos erram bastante, porque confundem com anterior, com regra de 3 simples. Então, ocorrendo a multiplicação 160 vezes 6 vai ficar 960, ok? 300 vezes 8, 2.400. Pronto. Aí agora sim, agora você tem, aqui se eu repetir isso aqui embaixo, ó, agora você teria, né? Agora sim você teria. Agora você teria. Agora você teria uma. Deixa eu colocar aqui. Depois que você multiplicar aqui, ó. Certo? Aí aqui vai ficar 960 dividido por 2.400. Certo? Agora sim, ó. Agora você vai pegar esse 4, vou colocar ele aqui também, para não dizer que eu não falei das rosas. Tá aqui, ó. Deixa eu repetir ele. 4 sobre x. Certo? Deixa eu distanciar aqui. Ficar bonitinho. E não vou perder tempo com isso não. Tá aqui. Então, isso aqui tudo, ó, é igual a isso aqui. Aí agora sim que você faz a multiplicação cruzada, entendeu? Ó, x vezes 960, tá aqui, ó, 960x. E 4 vezes 2.400, tá aqui 2.400. Esse é o passo a passo, é o problema resolvido de forma para aqueles que têm dificuldade, de forma bem lenta. Eu sei que muitos aqui, lá da sala, tem alguns que tiram isso aqui de letra, então já pular vai para aqui. Eu estou fazendo passo a passo justamente para aqueles que têm grande dificuldade, entendeu? Então, dessa tabela aqui, você vem para isso aqui, depois, ó, multiplicação, tá vendo que o lado que tá a grandeza que tem um valor desconhecido já fica isolado. Aí todas as outras grandezas vão ser multiplicadas entre elas, já com as modificações necessárias, se for preciso inverter ou não. E aí depois, quando você fica somente com uma fração do lado de lá e uma do lado de cá, aí sim você multiplica como em regra de 3 simples, tá certo? Então aí você faz todas as continhas aqui, ó. Aí se você quiser, você pode dividir, se for um valor exato pode dividir, ou então você parte para aquilo que você fez em regra de 3 simples. Quando você chega aqui, ó, regra de 3 simples, multiplicou, depois passa o 960 para o outro lado dividindo, né? Porque
está multiplicando, passa dividindo e resolve. Então descobre-se que o valor de x é 10 dias, tá certo? Então, com a redução do número de costureiras, para se produzir 300 peças serão necessários 10 dias. Então observe que diminuiu o número de costureiras, aumentou o número de dias. Então sua análise está correta. Se caso você fizesse o valor desse em dias um valor menor, 2 dias, 3 dias, você já saberia que estava errado. Então por isso que é importante a análise, porque a análise também vai te dar uma ideia se seu problema está dentro da normalidade ou não. Então fique atento a essas coisinhas, viu? A própria análise já te dá uma ideia se o valor aqui nesse caso aqui estava bem evidente, mas em outras situações para você verificar se realmente o valor que você encontrou bate, né? Faz sentido ou não, certo? Então o resumo basicamente é esse. Você vai organizar as grandezas da mesma categoria em colunas, nesse caso em 3, mas poderia ser 4 até 5, eu já vi até regra de 3 compostos com 5 valores. Aí você vai analisar cada uma das grandezas com a grandeza que tem um valor desconhecido. Não precisa fazer essas duas aqui, sempre com a grandeza que tem um valor desconhecido, verificando se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Se for diretamente proporcionais, permanece como está, no que diz respeito à montagem da fração. Se for inversamente proporcional, você vai inverter essa grandeza, a grandeza que for inversa a outra grandeza que tem um valor de x, tá certo? Aí inverteu, aí vai para os cálculos direitinho, ok? A ideia era essa, gente. Apesar do vídeo ficar longo, mas a ideia era fazer uma coisa passo a passo, como eu faço em sala de aula, de forma bem lenta, bem tranquila, mostrando passo a passo. É claro que aqui o tempo que eu estou fazendo em frente a um computador, então é mais complicado. Se fosse na sala de aula seria um pouco mais rápido, mas a ideia é essa, é tentar ajudar vocês o máximo possível, para quando a gente voltar, vocês não estejam lá bem esquecidos de um monte de coisa. Então tentem fazer os exercícios. Aqui tem agora exercício somente sobre regra de 3 compostos, tá certo? Eu vou mandar do jeito que está aqui para vocês, ó. Tá, quando vocês forem observar, vocês lembram do que eu falei. Devo ter falado alguma bobagem aí, então eu vou ouvir o que eu falei e aí qualquer coisa eu modifico alguma coisa, tá certo? Um abraço apertado e um suspiro dobrado. Muita saudade de vocês, muita saudade da resenha, de bater aquele velho papo com vocês, fazer vocês darem risada e de vocês também me fazerem dar risada, tá? Um abração mesmo. Até.